paz do Senhor, igreja. Que alegria para mim estar com vocês em um dia tão importante, tão festivo. Um dia que Deus vai trabalhar no nosso coração. Diga assim para quem está perto de você. Diga: você é um construtor de altar. Repita, por favor. Você passou o dia construindo altar e eu não sei o que você faz. Porque Deus nos fez seres que adoram. E como adoradores, em tudo que fazemos, há altar envolvido. É sobre isso que eu quero falar com você. Pode se assentar, por gentileza. Glória a Deus, parabéns a todos, toda a equipe aqui do Campo Grande que trabalhou tanto para que esse dia acontecesse, para que esses dias, esse primeiro dia acontecesse. Glória a Deus pela vida do pastor Vanderlei, do evangelista Ederson, Edinho, também do Fábio, todos que trabalham aqui intensamente junto com o timaço que faz acontecer uma extensão que começamos por último, mas já está dando muitos frutos para a glória de Deus. Quando eu falo que você é um construtor de altar, você vai me entender bem lendo esse episódio comigo. Vai estar na projeção, mas se você tiver a sua Bíblia, eu creio que tem luz suficiente aí para você ler. É 1 Reis capítulo 18, versículo 21 em diante. É um episódio bastante conhecido de um momento em que teve realmente um confronto decisivo num lugar chamado Monte Carmelo. Lugar esse que você tem uma vista privilegiada, todo o Vale do Jordão de um lado e do outro o mar Mediterrâneo. E ali estava Elias, o profeta. A nação passava por uma época difícil por ter se afastado de Deus. O juízo de Deus se cumpria sobre eles. Esse tempo estava para chegar ao fim. Mas era sinal que nada havia sido aprendido por eles. Eles já vinham sofrendo por um bom tempo por causa desse altar feito para o propósito errado. E aqui vem o confronto. Vamos lá, vamos à leitura. Elias se colocou diante do povo e disse: até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, então sigam Baal. Baal era um ídolo daquela época e que por várias vezes foi inserido na cultura do povo de Deus. O povo, contudo, ficou em silêncio. Então Elias lhes disse: sou o único que resta dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Agora, tragam para cá 2 novilhos, que os profetas de Baal escolham um deles, cortem o animal em pedaços e o coloquem sobre a lenha do altar, mas não ponham fogo na lenha. Eu prepararei o outro novilho e colocarei sobre a lenha do altar, mas não porei fogo na lenha. Então invoquem o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Eu não sei o que você veio buscar aqui hoje, mas eu sei que você vai encontrar. Você vai encontrar a resposta de fogo, porque nós estamos na presença do Deus verdadeiro. E todo o povo concordou com esse desafio. Então Elias disse aos profetas de Baal, eram 450, e ele sozinho do lado de cá: comecem vocês, pois são muitos. Escolham um dos novilhos, preparem e invoquem o nome do seu Deus, mas não ponham fogo na lenha. Eles prepararam um dos novilhos e o colocaram sobre o altar, invocaram o nome de Baal desde a manhã até meio-dia.
E gritavam: ó Baal, responde-nos. Mas não houve resposta alguma. E dançavam em volta do altar que haviam feito. Por volta do meio-dia, Elias começou a zombar deles. Vocês precisam gritar mais alto, dizia ele. Sem dúvida, ele é um Deus. Talvez esteja meditando ou ocupado em outro lugar, ou talvez esteja viajando ou dormindo e precisa ser acordado. Ele está ironizando. Então gritaram mais alto, e como era seu costume, cortaram-se com facas e espadas até sangrarem. Agitaram-se em transe, desde o meio-dia até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve sequer um som, nem resposta ou ação alguma. Então Elias disse ao povo: venham aqui. Você foi convidado para estar aqui hoje. Elias te chamou. Venha para cá. Venha aqui. Todos se reuniram em volta dele, enquanto ele consertava o altar do Senhor que havia sido derrubado. Interessante aqui, eu não vou pregar tudo isso, lógico. Mas veja, muitas vezes nós pensamos que nós conseguimos manter dois altares. Ou você constrói um e derruba o outro, ou ao contrário. Tem pessoas que pensam que é possível vir numa quinta-feira à noite aqui, e numa sexta-feira pela manhã resolve-se a vida em um outro altar. Você está enganado. Só existe um altar para ser construído. E você hoje vai escolher qual deles. Qual versículo que eu parei? Então ele disse ao povo: vem aqui. Todos se reuniram em volta dele. E ele consertava o altar do Senhor que havia sido derrubado. Pegou 12 pedras, uma para cada tribo dos filhos de Jacó, a quem o Senhor disse: teu nome será Israel. Pausa comigo aqui em 31. A questão é que o povo tinha se desviado para Baal. E ele já começa ensinando aquele povo que eles têm origem. Eles têm origem. Ele pega 12 pedras de propósito, porque eram 12 tribos. E ele lembra do tempo de Jacó, o pai dos 12, que foi chamado de Israel. E ele começa já a corrigir um povo, mesmo que estavam cegos, surdos, mudos, por causa do desvio intencional. Aqui não tinha santo, não. Aqui não tinha santo, não. Era um desvio intencional. E ele começa corrigindo: você tem origem. Volte à origem do Deus que você descobriu. Volte à origem da alegria do Deus que te tirou do Egito. Volte à alegria do Deus que te estabeleceu na nova terra. Volte à origem do Deus que te salvou. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do meu Senhor. Você também? E com essas pedras, reconstruiu o altar em nome do Senhor. Depois cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade suficiente para 12 litros d'água. Empilhou lenha sobre o altar, cortou o novilho em pedaços e colocou os pedaços sobre a lenha. Em seguida ordenou: encham 4 jarras grandes com água e derramem a água sobre o holocausto e a lenha. Depois que fizeram isso, disse: façam a mesma coisa novamente. Quando terminaram, ele disse: agora façam o mesmo pela 3ª vez. Fala para mim, é que esse altar estava encharcado, sim ou não? Muito encharcado. E qual era o desafio? Ninguém podia colocar fogo no altar. O Deus verdadeiro queria colocar fogo. Eles seguiram as instruções. E a água já corria ao redor do altar e encheu a valeta. Na hora costumeira de oferecer sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar
e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ó, voltando à origem. Prova hoje que és Deus em Israel e que eu sou teu servo. Prova que fiz tudo isso por ordem tua, ó Senhor. Responde-me, que este povo saiba que tu, ó Senhor, és o verdadeiro Deus e estás buscando o povo de volta para ti. No mesmo instante. Você pode falar no mesmo instante? Resposta de Deus não vai demorar, não. Resposta de Deus será no mesmo instante. Fogo do Senhor desceu do céu e queimou o novilho, a madeira e as pedras e o chão e secou até a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus, sim, o Senhor é Deus, sim, só o Senhor é Deus. 2 altares é o tema que eu quero que você me acompanhe por uns instantes. 2 altares são nossos pensamentos. Nós não construímos mais altares com madeira, com pedra, e não sacrificamos os animais. Mas mesmo assim, nos relacionamos com quem escolhemos nos relacionar. E eu quero que você me acompanhe nessa matéria-prima que é e que compõe um altar. Porque muitas vezes nós pensamos, nós estamos pensando o tempo todo. Queira ou não queira, agora você está pensando. Você pode estar pensando naquilo que eu estou falando. Você pode estar pensando em algo que aconteceu com você durante o dia. Você pode estar pensando que hora que esse homem vai parar de falar. Mas que você está pensando, você está pensando. E muitas vezes nós usamos o nosso pensamento e construímos altares estranhos. E depois, num passo como um passo religioso, vazio, sem propósito, porque Deus vê o nosso coração, a gente pega aquele altar que não foi feito para Deus e pede que Ele mande fogo naquele altar. Não. O altar começa a ser construído para Deus. Os teus pensamentos são a matéria-prima da tua fé. Se você não domar teus pensamentos, você participará de uma campanha como essa que você está participando, e vai até domingo, e você vai empolgado, e você vai participando, e você vai motivado pelo que Deus vai fazendo cada vez mais. Hoje fará um pouco, amanhã mais, depois mais, porque é assim que Ele funciona. Mas na segunda-feira você volta como se tivesse nada acontecido. Os nossos pensamentos, por isso que eu quero que você analise, nesse contexto do altar a Baal e do altar a Deus, e você substitua por pensamento. Por isso que eu quero falar, o primeiro é o altar do pensamento natural. O natural é aquilo que, se soltar, você vai automaticamente. É natural. Natural para o pássaro é voar. Natural para o peixinho é nadar. Natural para a gente caída sem Jesus é pensar como gente caída sem Jesus. Isso é natural. O natural é pensar, não vai dar certo. Fala para mim, é natural, não é? Não é diferente você pensar, tem tudo para dar errado, mas eu acredito, vai dar certo. Já não estou sendo diferente do natural, sim ou não? Quando o pensamento natural vai acontecendo, você vai formando um altar com alianças naturais. A aliança natural, Baal, nada mais era que um ídolo inserido no meio daquele povo, que tinha uma crença popular de que ele dominava sobre as forças da natureza. Alguns estudiosos dizem, inclusive, que naquele segundo período, que eles ficam do meio-dia até a hora do sacrifício, que eles começam a dançar ao derredor do altar, era uma dança chamada dança da chuva, porque eles já tinham desistido do fogo. E o problema ali era 3 anos de seca, que o próprio Elias disse que era seca. E agora eles já estavam apelando para a chuva, porque pelo menos alguma coisa aconteceria, e nada aconteceu. Lógico, Baal não existe.
embora fizessem uma estatueta dele. E as pessoas gostam disso, porque nada como ter um Deus para si que cabe dentro do seu bolso. E se precisar, você, opa, onde que ele está mesmo? Ah, ele está aqui. Oh, grande Deus que você tirou do bolso. Oh, Deus Todo-Poderoso, que estava dentro do teu bolso. Quando histórias assim, de ídolos, eu sempre me lembro da minha sogra. Minha sogra foi muito idólatra antes de se converter. E ela era, e todo bom idólatra, ele tem um ídolo de estimação. Tem ou não tem? Quem é que já foi idólatra sabe disso. Então ela tinha um ídolo, e ela tinha lá, não vou falar o nome, porque eu não lembro direito, mas ela tinha. E ela diz que quando a coisa apertava, ela ia naquela imagem de escultura, e ela então brigava ali. Quando não vinha a resposta, ela abria uma gaveta e guardava de castigo. Ela deve estar me assistindo agora aí, pelo nosso online, e deve estar confirmando isso. Ou então virava para a parede, castigando o seu Deus. Fala para mim, tem cabimento isso? Agora, responda para mim, será que isso existe no Brasil? Muito ou pouco? Porque é natural. Volto a dizer, é natural. É natural. Quando não se sabe de um Deus criador, se adora a criação. A Bíblia diz que não serão perdoados por isso, Romanos 1. Porque deveriam perceber que alguém maior criou o sol e não pararem no sol. Que alguém maior criou a lua e as estrelas e não parar na sua criação. Mas mesmo assim, naturalmente, e nós, no nosso natural, começamos a construir no pensamento natural soluções. Então eles pensaram, nós temos um problema de seca. Bem, pega o catálogo dos ídolos. Pega lá, igual o álbum de figurinha da Copa. Vê deles, qual que é o que resolve chuva. O que resolve chuva é Baal. Então vamos clamar a Baal. E começa a tentar solucionar seus problemas de uma forma natural. Lembre-se, os nossos problemas estão na responsabilidade do Deus que nos criou. Gente, nós viemos para esse mundo banguelo, careca, sem saber falar, sem saber andar, totalmente dependente. Sobrevivemos graças a Deus. Deus cuidou de nós. Sim ou não? O erro desde a queda, e a negociação da queda, lá no Éden, já foi sobre isso. Dá um jeito, você pode tomar iniciativa, você resolve a tua vida. Meu amigo, você não resolve a tua vida. O máximo que você pode é fazer planos, mas se Deus não abençoar aqueles planos, nada vai acontecer. Eles estavam atrás de Baal, tentando resolver as coisas da forma natural. Eu vou mostrar para você que isso não está tão longe de nós quanto pensamos. Muitas vezes você enfrenta problemas e as primeiras coisas que você faz é ficar se preocupando, buscando alternativas. Eu vou te dizer, a primeira reação que nós temos que ter diante daquilo que não esperamos é procurar um cantinho, dobrar os joelhos e clamar pelo poder de Deus. A nossa vida não é mais problema nosso, é dele. É dele. Pastor, quer dizer que eu não tenho que fazer nada? Nada não, faça o que você pode. O que você pode? Então faça. Mas não comece a apelar para o natural que você não pode. Porque daí vem o jeitinho, aí vem a volta, aí vem o tombo, aí vem a idolatria. E se está se construindo pensamentos para esse tipo de resposta, saiba, o altar a Deus está sendo destruído. Eu achei tão interessante que existia o altar a Deus. E Elias teve que se voltar e começar a restaurar. Mas antes disso ainda, vamos concluir o pensamento natural dos idólatras de Baal. Eles começam um clamor a Baal. E eles começam um clamor que começam até se
flagelar, começa a se machucar, para tentar apelar. O nosso Deus não quer o teu sangue, o nosso Deus não quer teu sofrimento, o nosso Deus quer teu coração por inteiro. Isso que fazem trocas, não se trata do nosso Deus. Até mesmo quando ofertamos na presença de Deus, não é uma troca. É uma gratidão que entregamos no altar dele. Porque grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso nós estamos alegres nessa noite. Eles começam a clamar e lógico, não vinha resposta nenhuma. E aquele altar que estava, sustentado pelo rei, bancado por Jezabel, que era um demônio em forma de mulher, metaforicamente falando, lógico. Mas era uma mulher muito ruim. Eles tinham tudo, mas não tinham Deus. Quem pode ter o mundo a seus pés sem Deus, não tem nada. É altar vazio. É altar falso. É altar que não queima, é altar que não acontece, é altar que não se cumpre. Pode ter prédio, pode ter som, pode ter inteligência, pode ter uma boa locução, pode ter uma boa música, se não for na presença de Deus, é barulho como de um sino que após o seu mover, tudo acaba. Eu vejo movimentos por aí tentando fazer e nada mais conseguem do que fazer a dança das cadeiras nas igrejas. Atrai um de outra igreja porque não se crê que o nosso Deus pode estender a mão para alguém que está atolado no lamaçal do pecado e arrancá-lo lá de dentro. Nossa igreja, esta igreja, crê no poder do Deus que salva, do Deus que lava, que purifica, que renova, que faz de novo. Nós não precisamos dos homens, nós precisamos de Deus. Eu não estou usando minhas técnicas de envolvimento para pregar a você. Eu estou usando a minha fé na palavra de Deus para pregar o que a palavra de Deus diz. Senão teremos auditório. Olha que fracasso era o lado de Deus. Elias. Olha como é que estava agitado o lado de Baal. 450 só ali no Monte Carmelo. Não se impressione pelo que os homens podem fazer. Não negocie o que Deus tem colocado ao teu alcance e você tem visto como mais vantajoso aquilo que os homens podem te promover. Pode ser maravilhoso o negócio que chegar em tuas mãos. Se Deus não está naquilo, diga não. Porque você já escolheu que tipo de altar você vai construir. Você já sabe que é um construtor de altar, mas você escolheu que tipo de altar construir. Se você é um construtor de altar, só um altar você vai construir. Ao único, verdadeiro e vivo Deus. Só o Senhor é Deus. Foi assim que terminou esse episódio. Mas eles começam a mudar o pensamento. Ou melhor, Elias tinha um outro pensamento. E esse outro pensamento eu vou chamar de pensamento do Espírito. Você está vivendo comigo, vivendo um mover do Espírito. Você está vivendo um mover do Espírito. E Elias começa a apelar ao Espírito Santo. E quem está com o Espírito Santo na sua vida, não teme. Uma coisa ficou pior, não teme. Uma coisa ficou pior para a gente, mas não para ele. Não há, a Bíblia pergunta assim, porventura, há algo difícil para Deus? 1 Reis 18, 22. Então Elias lhes disse, sou o único que resta dos profetas do Senhor. Eles colocaram antes ali, o outro altar é o pensamento do Espírito. Então volta, dá uma chance para eles. Eles não estão acostumados comigo sempre aqui. Volta, põe lá. O outro altar é o pensamento do Espírito. Tinham colocado isso? Então vamos repetir, para valorizar o trabalho deles? O outro altar é o pensamento do Espírito. Mais uma vez, por favor. O outro altar.
pensado no espírito não é natural, não. Não é natural, não. Natural, ó. Isso que está sendo começado hoje aqui é tão espiritual que eu vim sozinho para cá. Minha esposa está lá na sede com o ensaio do nosso coral que retornou hoje. Eu vim sozinho. Eu fui xingado umas 4 vezes. Simplesmente xingado. Um motoqueiro, eu parado, ele parou do meu lado. Ele fez que eu fiz que fui. Ninguém foi. Ele olhou para mim e me xingou. Eu olhei, falei, não estou te entendendo. Ele xingou mais e saiu nervoso. Vindo, depois, um outro carro me fecha. Eu freio, ele me xinga. Aí eu peguei minha playlist no celular e falei, vou colocar aqui Benihim tocando. Senão daqui a pouco eu vou cair nessa armadilha do diabo e vou começar a xingar também. Então deixa eu colocar aqui. Qual seria o natural? Eu aproveitar meu tamanho, meu peso, descer do carro e mandar um monte de coisa para cima da pessoa. Aí no final a pessoa olhar assim, adesivo da igreja, no meu carro, fala assim, você é da IBA? Mas seria o natural. Seria o natural. Mas eu estava com a mensagem na minha cabeça. Eu falei, Deus, o diabo está fazendo isso, e não é de hoje que eu conheço o diabo, conheço de algum tempo já. Quando ele começa a fazer isso, sabe por quê? Porque ele está desesperado. Ele viu que Deus começou a dar ordem no céu, porque ele vigia o céu. E ele viu que começou a haver um movimento que apontava aqui para o Campo Grande. E ele começou a ficar desesperado, porque ele falou, Deus vai fazer maravilhas no meio daquele povo. E é fácil para ele achar um enviado do cão para tentar atrapalhar quem viria aqui ministrar no teu coração. Por isso que eu te digo, quando você vê que você está muito natural, para tudo, põe Benihim para tocar. Que dele começa, aquele ambiente, que você já até fala assim, meu Deus, já mudou o negócio. É isso que você tem que fazer. Você não está sujeito ao ambiente, você é quem vai transformar o ambiente aonde você entrar. Pensamento do Espírito. Se pensamento é matéria-prima do nosso altar sendo construído, o outro é um altar natural, que queima no natural, que só reage se for por interferência humana. Esse aqui não. Esse aqui está sendo feito para que Deus faça alguma coisa. 1 Reis 18, 22 diz, então Elias disse, sou o único que resta dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450. É só você e Deus. Pastor, às vezes eu me vejo tão sozinho. Você está se olhando naturalmente. Se você se olhar espiritualmente, você nunca está sozinho. Existem exércitos de Deus acampando-se ao derredor daqueles que temem ao Senhor. É só você e Deus. Batalha boa de se ganhar é quando está só você e Deus. Não, pastor, mas está eu e a igreja do Campo Grande. Tudo bem, mas tem mais alguma coisa? Não, então vamos perder. Se não tiver o elemento vitorioso, nós não venceremos. Podemos ter recurso, podemos ter gente, podemos ter dinheiro, podemos ter tudo natural. Nossa batalha não é natural, é sobrenatural. E no sobrenatural, só o Senhor é Deus. Por isso, batalha boa é quando você olha e não sobrou ninguém. Aí você se quebranta, porque você não tem onde se apoiar. E você se quebranta e diz, Senhor, só sobrou eu. E Deus fala, só você não. Eu estou com você. Fala para quem está perto de você, batalha boa é só você e Deus. Vocês falaram muito rápido, não deu tempo nem de eu tomar água.
Versículo 33. Empilhou lenha sobre o altar, cortou o novilho em pedaços e colocou os pedaços sobre a lenha. Em seguida ordenou: encham 4 jarras grandes com água e derramem água sobre o holocausto e a lenha. E fez isso por 3 vezes. É importante, quando nós começamos a observar uma situação que está ruim, ficar pior. É importante você notar quando uma situação que está ruim e fica pior, ou você se torna ainda mais espiritual para enfrentar aquilo, ou você começa a voltar a ser natural e se junta a Baal, ou aos ídolos, ou a nada. Quando começa a piorar, o que Elias está ensinando para aquele povo que precisava finalmente se libertar de uma cegueira natural, de uma idolatria proveniente de um homem caído, sem Deus, que naturalmente acha ídolos, porque ídolos se parece com ele próprio, e se parecendo com ele próprio, ser um idólatra não deixa de ser um tanto egoísta. Quando ele faz isso, ele faz para mostrar para todo aquele povo que Deus não precisa de ajuda, Deus não precisa de aliados, Deus não precisa de Elias, Deus não precisa de lenha seca, Deus não precisa de ajuda da física. Deus é Deus sobre qualquer circunstância, Deus é Deus sobre qualquer situação. A situação pode estar totalmente perdida. Ao comando de Deus, é tudo como se nada tivesse acontecido. Eu não sei o que você traz no teu coração para essa campanha, mas uma coisa eu sei: Deus é a resposta para o que você precisa. Deus tem a resposta para o que você precisa. Deus fará a resposta para o que você precisa. Dê um aplauso a Jesus. E aí chega a hora mais importante. Ó Senhor, responde-me. Responde, versículo 37. Ó Senhor, responde-me. Vamos clamar com ele. Ó Senhor, responde-me. Tem certeza que você não quer pedir para Baal? Quer pedir para o Deus vivo mesmo? Então vai lá. Ó Senhor, responde-me. E aí Elias vem com a proposta: que este povo saiba que tu és Senhor, que tu, ó Senhor, és o verdadeiro Deus, e estás buscando o povo de volta para ti. Nós vivemos uma época aberta para o que é espiritual, mas que estão absorvendo um monte de coisa que não tem nada a ver com Deus. Se não tem nada a ver com Deus, tem a ver com Baal. Se não tem nada a ver com Deus, tem a ver com o que não vem de Deus. E se não vem de Deus, eu lhe digo, só pode vir do inimigo. Quando ele fala que esse povo veja quem é o verdadeiro Deus, ele começa a dizer: quando o fogo queimar, todos reconhecerão que Deus está no altar de cá. Igrejas desesperadas porque estão esvaziando, pessoas que se afastam da igreja porque se esfriaram, pessoas que já foram a uma igreja como: me dá uma ajuda, Senhor, e só levaram embora o pão e deixaram para trás aquele que multiplica o pão. Todos eles voltarão correndo quando o fogo começar a queimar. Quando o fogo queimar esses gravetinhos aqui, ó. Onde estão? Onde estão? Onde estão? E não é uma ação da emoção, ou de um pregador que grita, ou de um lugar climatizado. É a ação que vem de dentro para fora. É o Espírito Santo tirando de você o mais perfeito louvor. É o Espírito Santo tocando em você e fazendo você voar mais alto na presença de Deus.
2 altares. Você é um construtor de altar. Escolha construir o altar correto. 2 pensamentos, você sempre vai ter uma luta contra eles, porque o nosso natural ainda não morreu. A gente ainda arrasta esse natural, buzinando no nosso ouvido dia e noite. Mas nós temos a palavra de Deus, que deve encher o nosso coração, que deve prevalecer sobre nossos pensamentos. E eu lhe digo, na dúvida, busque aonde o fogo está queimando, porque aonde o fogo está queimando é sinal que ali existe resposta de Deus. O altar ao Deus verdadeiro é aquele que pega fogo. Podem jogar água, podem duvidar, podem criar leis, pode um governo ficar contrário, pode ter perseguição, nada e ninguém pode impedir o agir de Deus. E assim, aquela multidão começou a confessar em uma só voz: só o Senhor é Deus. Eu sei que talvez você veio para cá essa noite meio amedrontado por problemas da vida. Eu lhe digo, só o Senhor é Deus. Eu sei que você veio para cá meio preocupado. Será que não é mais uma igreja que eu vou entrar simplesmente? Eu lhe digo, esquece o prédio, esquece o nome da igreja.